Especialistas em segurança no trânsito apontam que a distância mínima em metros necessárias para que dois motoristas de habilidade média conduzindo veículos que percorram em sentidos opostos uma mesma faixa de tráfego possam evitar o choque frontal recorrendo aos freios pode ser obtida de modo simplificado pelo seguinte cálculo. Tá? Então, este D está representando a distância e este V corresponde à velocidade máxima permitida em km por hora, tá? Que cada um dos veículos pode manter no referido trecho com o valor de V, claro, sendo positivo. Velocidade tem que ser positiva, né? Agora, veja bem. A distância mínima de 300 metros necessária para evitar o choque frontal está associada a uma velocidade V igual a... Então, o que é que nós temos o que é que nós vamos fazer aqui? Está sendo dado o valor da distância de 300 metros. Qual deve ser a velocidade para que não haja um choque frontal? A informação do nosso problema diz que o D tem que ser igual a 300. E eu quero saber qual deve ser a velocidade para que não haja uma colisão frontal. Certo? Muito bem. Então, vamos pegar a nossa função lá em cima, em que diz que o D vai ser igual a 2 vezes 0,5 V mais 0,01 V ao quadrado. Ora, se eu quero saber o valor de V, isso significa que ele tem que me dar a distância. E a distância está sendo fornecida. É quanto? 300. Então, 300 vai ser igual. Esse 2 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar tanto 0,5 quanto 0,01. Então, 2 vezes 0,5 é 1. E 1 vezes V é o próprio V. 2 vezes o 0,01 vai dar 0,02 V ao quadrado. Vou ajeitar. Eu pude perceber que aqui eu tenho uma equação. E essa equação é uma equação de segundo grau. Certo? Se é uma equação de segundo grau, eu posso resolver, por exemplo, pela fórmula de Bhaskara. Tá? Então, vamos lá. Ajeitando agora a minha equação. 0,02 V ao quadrado mais V. Perceba que esse 300, para resolver, eu preciso igualar a zero. Então, esse 300 que é positivo vai passar para cá. Então, vai ficar menos 300 igual a zero. Ok? Para nós resolvermos, eu vou pegar o valor de A, que é 0,02, o valor de B, que nesse caso é 1, e o valor de C, que é negativo 300. Vamos substituir agora na nossa fórmula. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta divididos por 2 vezes o A. Onde esse delta que eu vou calcular é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos lá então? O delta é igual. Quanto vale o B? O B vale 1. Então, 1 ao quadrado menos o 4 vezes. Quanto vale o A? 0,02. Então, 0,02. Quanto vale o C? Bom, o C vale negativo 300. Tá? Já vamos trabalhar com esse valor aqui, em forma de fração, para que a gente consiga simplificar alguma coisa. Vamos trabalhar assim, tá? Sem a calculadora aí, vamos tentar resolver sem ela, de modo mais prático. Então, o delta vai ser igual. 1 ao quadrado é 1. O que eu tenho que lembrar? Que eu preciso resolver isso aqui primeiro. Isso aqui é uma multiplicação, tá? Então, vou resolvendo aqui, menos 4 vezes. O que é 0,02? É a mesma coisa que 2 divididos por 100, vezes o negativo
300. Percebe por que eu fiz isso? Porque agora eu posso simplificar aqui, ó. Simplifiquei. O que sobrou? Só o negativo 3. Então, o delta vai ser igual a 1. Esse menos 4 vai multiplicar o 2, que vai multiplicar o menos 3. Então, menos com mais é menos e menos com menos é mais. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. Qual o valor de delta, então? 25. Calculamos o valor do delta. Agora, eu vou voltar para a minha fórmula. O x vai ser igual a menos o b. Só que o b vale quanto? O b vale 1. Mais ou menos a raiz quadrada do 25 divididos por 2 vezes o a. O a vale quanto? 0,02. Então, vamos lá. X é igual a menos 1, mais ou menos, qual a raiz quadrada de 25? É 5. Tudo isso divididos por 2 vezes 0,002 é 0,04. Certo? Muito bem. Então, a partir daqui, nós vamos calcular o valor do x1 e vamos calcular o valor do x2. Ok? Só vou repetir aqui a nossa equação ali. X é igual a menos 1 mais ou menos 5 divididos por 0,04. Tá? Agora eu vou calcular o valor do x1. É igual a menos 1, vou usar primeiro o valor positivo, mais 5. Divididos por... O que eu quero que vocês entendam? O que é 0,04? É 4 divididos por 100, concordam? Então, o x1 vai ser igual. Se eu devo 1 e tenho 5, vou ficar com 4, que vai ser dividido por 4 sobre 100. Ora, isso aqui é uma divisão de frações. Conservo a primeira fração, que é o número 4 que está em cima, e multiplico as de baixo, só que invertido. Ao invés de 4 sobre 100, 100 sobre 4. O que eu vou perceber aqui? Ó? Que eu posso simplificar. Esse 4 com este 4. O que é que sobra? x1 vai ser igual a 100. Ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos lá para o x2. E o x2, nós vamos usar o valor negativo. Então, menos 1, menos 5 divididos por 0,04. Então, o x2 vai ser igual a menos 6 divididos por 0,04. O x2 é igual a menos 6, vou fazer a mesma coisa que lá embaixo, 4 divididos por 100. Nós podemos até terminar essa conta aqui, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Eu tenho um número positivo aqui em cima e um número negativo aqui em cima e um número positivo aqui embaixo. Menos com mais é menos. Você concorda comigo que o x2 vai dar um número negativo? E aí eu lhe pergunto, a velocidade, o v tem que ser positivo. Como que vai dar um valor negativo? Tá? Então, nós não aceitamos essa segunda opção. Nós aceitamos apenas o valor que nós conseguimos calcular no x1, que vale quanto? 100 km por hora. Tá bom? Só continuando aqui, ó, só para a gente provar isso aqui. Então, vai ficar menos 6. A fração que está dividindo passa multiplicando só que pelo seu inverso. Tá? Então, esse x2 vai ser igual a menos 600 divididos por 4. Qual que é o valor do x2?
menos 150. Aqui, ó, menos 150. Existe velocidade negativa? Não. Então, qual nós vamos aceitar? O valor do x1. E esse valor do x1 está representando uma velocidade de 100 km por hora. Que, nesse caso, para nós é a letra